Meus irmãos, eu queria falar sobre a fé esta noite, sobre a chamada de Abraão. Até ouvi o pastor Natal dando uma palavra sexta-feira na posse do irmão Leandro, genro do diácono Ayrton. Muito bem colocado. As suas ponderações sobre a fé. E me inspirou um pouco a meditar sobre a chamada de Abraão. Os pastores que estão aqui, todos presentes, os supervisores de congregação, vão entender. Creio que Deus vai nos dar entendimento o que é a chamada de Deus, o que é fazer uso da fé. Foi num trabalho como este, numa segunda-feira, ali no outro templo, que o pastor Arthur estava pregando em vida, dando uma palavra para a igreja, e falando sobre Pedro, o chamado do Senhor a ele. E ele dava aquela palavra, e de repente eu fiquei observando algo na minha frente, e eu dizia: eu estou tendo problema, alguma alucinação, ou eu estou jogando tarrafa, eu estou pegando peixe, e comecei a chorar no banco, e eu tentando me controlar. E quando cheguei em casa, eu cheguei convicto de que Deus me chamava para o ministério. Não tive nenhuma dúvida do chamado de Deus. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo o quê? Chamado. Ele fez o quê? Indo para um lugar que havia de receber por herança. Ele fez o que mais? Sem saber para onde ia. Meus amados irmãos, quando se fala de fé, logo se pensa no pioneiro da fé, que é Abraão. Só que a fé de Abraão, ela está vinculada, ela está completamente ligada à obediência. Não é só ter fé por ter fé, não é só ter fé como que religiosa, não é só ter fé como que experiência coloquial, a vida do dia a dia. É fé para a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Uma obediência, nós lemos pausadamente aqui, para os irmãos entenderem um pouco o que queremos falar. Obediência imediata. Não, ele não foi relutar. Ele não foi fazer avaliação. De maneira nenhuma. Foi uma obediência instantânea. E qual a certeza que ele tinha do futuro? Dos seus dias ali pela frente? Nenhuma. O que ele tinha de norte? O que ele tinha de informação? Nada. Mas ele atendeu ao chamado do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E doravante, de agora em diante,
Qual será o meu destino? Era a pergunta de Abraão. Qual será o meu destino? Eu também aqui em Ur dos Caldeus, olho para frente, está o titio, olho para a esquerda, está a titia, aqui é a casa do papai, meus familiares estão todos aqui, eu estou bem estabilizado aqui em Ur dos Caldeus, e agora eu vou deixar tudo que é meu, meus costumes, minha cultura, o meu dia a dia, vou deixar tudo para atender a um chamado de Deus que falou exclusivamente comigo. Ele não fez uma reunião familiar. Chama ali teu irmão, chama ali o teu tio, chama o teu avô, chama todos os teus familiares, que eu quero passar algo para a tua família. Não. Ele falou exclusivamente com Abraão. Gênesis capítulo 12, todos conhecem a chamada. E diz aqui a palavra de Deus, que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Logo ele saiu, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A palavra que obedeceu, no contexto bíblico, era como ouviu para obedecer, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não houve um longo período de deliberação. Hoje, quando muitas vezes a gente sente alguém com a chamada, sentimos um direcionamento de Deus para convocar, para chamar a pessoa para a obra, chamar a pessoa até mesmo para dirigir uma congregação, para dirigir um trabalho. Irmão, eu vou orar. Eu vou orar. E vai um mundo de deliberação, um mundo de pesquisa. Como é? Quanto é que eu vou ganhar? Como é o povo de lá? Para Abraão não teve nada disso. Para Abraão não teve nada disso. Simplesmente ele ouviu para obedecer. Parece que quase o chamado com a obediência se fundiam, elas chocavam uma na outra, houve ali quase que uma fundição, chocou uma na outra, foi Deus chamando e Abraão obedecendo, não deu tempo nem pensar, é um de cá e outro de lá, é Deus chamando e ele obedecendo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. E você vai para onde, Abraão? A partir de hoje, o meu destino é um destino traçado por Deus. Eu, a partir de agora, vou andar no caminho de Deus. Eu conheço como é que chega em lugar outro, os povoados vizinhos aqui a Ur dos Caldeus, aqui a nossa terra, eu conheço como é que chega em lugar tal, mas para o lugar que eu vou, eu não sei como é que chega lá, não sei o nome do lugar. Uma coisa eu sei, é que Deus vai comigo. Uma coisa é certa, Deus vai na minha frente. Uma coisa é certa, eu vou guiado pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia. E quem vai te sustentar? As minhas convicções de que Deus não abandona os seus. Eu tenho convicção de que Deus não abandona seus servos. Se Deus chama, Ele cuida. Ele não vai abandonar de maneira nenhuma. Aquele que me chamou,
Ele me prometeu uma possessão, Ele me prometeu um lugar todo especial, e eu creio nele. Ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí vem a questão até da contabilidade. E essa promessa de Deus é maior do que o teu patrimônio, é maior do que o que tu tem aqui, é maior. Será se você não vai ter prejuízo? E Abraão, na certeza da fé, o que Deus me prometeu, a herança que Deus vai me dar, louvado seja o seu nome para todo sempre. Eu tenho certeza que é maior do que as posses que eu tenho, porque eu vou viver aquilo que Deus tem, e a provisão de Deus nunca se acaba. Uma empresa pode falir, se ouve dizer que as lojas americanas tiveram prejuízo para mais de 40 a 50 bilhões de reais. Diz que erro contábil, isso muitas vezes pode ser argumentação retórica. Mas uma empresa daquela, você diz, chegou à falência, foi decretado falência. Casas Bahia, de repente se diz que também está no mesmo caminho. E tantas outras. A ameaça, parece-me que eu vi num telejornal alguém falando, até com respeito, esse empreendimento Mateus. Há algo de um erro contábil, um errozinho que deu um prejuízo de 2 bilhões de reais. Então, a empresa vai à falência. Comércio fecha, empresário se quebra, pai morre e deixa o patrimônio para os filhos. A herança fica dividida, alguém não acerta, patrimônio de repente se acaba, outros crescem, sabem empreender e cresce aquele patrimônio, ele multiplica, mas não se tem segurança no que é terreno, no que está na mão do homem. Agora, Abraão tinha certeza, o que Deus me prometeu não vai se acabar. Por quê? Porque é de Deus, Ele cuida. Deus não vai deixar essa possessão se acabar de maneira nenhuma. Eu vou conquistar o que Deus tem para mim. Eu vou lá, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Ele saiu, não foi com nada no bolso, não foi nada com garantia, saiu atrás do que havia de receber. Está no futuro, está na minha frente. Uma renúncia do conhecido, uma renúncia do que está nas mãos, uma renúncia do que está na posse. Então ele deixou toda a segurança, deixou toda a família, deixou a pátria. Ele diz, mas existe uma promessa. Os meus olhos não estão vendo, mas a minha fé me garante que é algo maravilhoso, porque foi Deus que me prometeu. O olho nu não está vendo, não está vendo. Eu até disse um dia, falando ali na rádio Vida FM, que alguém podia olhar para ele nos seus camelos. Você vai para onde? Eu vou para uma terra. Como é o nome da terra? Eu não sei. Só quem sabe o nome dessa terra é Deus. E onde é que você vai parar? No lugar que Ele me mandar. E o que é que você vai receber lá? Só quando eu chegar lá Ele vai me entregar. Mas eu vou para esse lugar, porque Deus vai comigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E esse exemplo de Abraão nos ensina que a direção de Deus ela é progressiva. Ela é progressiva, ela vai aumentando aos poucos. Ele mostra o primeiro passo. Ele não mostra
o mapa completo. Não. Ele só mostra o primeiro passo. Agora, o primeiro passo não é o destino final. Não, meus amados irmãos. Mas é a quebra da inércia. É a quebra da estagnação. Tem muita gente parada. Tem muita gente parada que não dá o primeiro passo. Tem muita gente que espera tudo pronto. Está como que numa estante. Está como que confiscado, como esse ventilador na parede. Se movimentar, mas está preso, não sai. E Deus não quer assim. Deus quer que dê o primeiro passo em direção ao destino traçado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E não tenha medo, porque Deus não vai deixar seu filho, Deus não vai deixar seu servo morrer no deserto. Tem uma parte da Bíblia que ela é muito interessante, é o diálogo de Moisés com Deus. Deus chateado, o povo se rebelou, Deus se aborreceu, e Deus disse para Moisés que ia matar o seu povo. E Moisés se dirige a ele: cuidado, cuidado com o teu nome é tão lindo, no teu nome não pega nódoa, no teu nome não pega mancha, o teu nome é um nome maravilhoso, e se você matar esse povo aqui no deserto, alguém vai falar mal de ti, que você tirou do Egito para matar no deserto. O Senhor não prometeu, não foi a terra para o teu povo? Era como se ele estivesse dizendo: não prometeu, não foi a terra? Por que que vai matar no deserto? Faça o seguinte, perdoa o povo e dá a posse que o Senhor vai dar lá na terra prometida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Perdoa o povo, continua a jornada. E Deus só fez dizer: tá bom, Moisés, você me convenceu, vamos em frente, não vai morrer ninguém, porque quando Deus chama, Ele chama para a terra prometida e Ele entra com seu povo na terra prometida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há uma preocupação com o novo, mas nos planos de Deus e até mesmo na dinâmica da vida, para que conquistemos o novo, é preciso abandonarmos o velho. Tem que haver essa mudança. Se não deixar você não vai alcançar a Mesopotâmia. Se você não deixar o seu dia a dia, essa vida estagnada, a vida de quem não ora, a vida de quem não lê a palavra, todo o tempo na rotina, do mesmo jeito, nunca você vai alcançar o novo, nunca você vai alcançar uma vida espiritual plena, cheia de alegria, de força e de gozo do Senhor. Só alcança o novo se abandonar o velho. Se não fizer isso, fica na mesmice. Não há nunca desenvolvimento, nunca vai haver crescimento de maneira nenhuma. E muitos se atrapalham. Abraão não se atrapalhou com a ansiedade, porque a ansiedade, ela causa angústia. E muitas pessoas, quando são chamadas, para deixar o velho, entra logo em parafuso, logo entra em angústia. E ele não foi entrar em angústia por causa do desconhecido. Eu não sou nem louco de não saber para onde eu vou. Eu não sou nem louco de ir atrás do desconhecido. Não, de maneira nenhuma. Não, Abraão jamais, ele foi tomado pela ansiedade. E a ansiedade está adoecendo o crente. A ansiedade está levando o crente para dentro da rede, está levando para a cama, está levando para os psicotrópicos, está levando para
drogas terríveis. Por quê? Porque são tomados pela ansiedade. Não, a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Lance a ansiedade sobre ele, creia e parta para o que Deus lhe deu, para aquilo que o Senhor lhe chamou. Saia da ansiedade, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deixe a ansiedade, ela não faz bem. Ansiedade não tem resultado positivo. Não tem contador nenhum do mundo que faça contabilidade de um resultado de ansiedade. Logo porque hoje é segunda e o ansioso está preocupado com quarta-feira. Qual é o resultado de quarta-feira? Não tem nenhum. Não tem nenhum resultado. Como é que vai contabilizar o que não existe? Então não tem contabilidade. Sai da ansiedade. Confia no Senhor. Tranquilize o seu coração. Aleluia. A sociedade só tem segurança no que é previsível. Tem até o ditado aí do nordestino. Só vou vendo. Aí os que ainda são mais letrados dizem só pago devendo. Só vou sabendo o que é para mim. Só acima daquilo que ele prevê, ele possa analisar. E Abraão tinha que enfrentar o pavor do vazio. Mas como se enfrenta o pavor do vazio? Com a fé. Use a sua fé para você vencer as incertezas do vazio, a escuridão do vazio. Use a sua fé para você passar pelo vale da sombra da morte. Você não vai temer mal algum, nada. Nenhum mal vai chegar à sua tenda, porque você não vai ter pavor, porque a sua fé vai lhe assegurar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E Deus, quando nos chama, acontece o que aconteceu com os jovens que chegaram na Babilônia, logo perderam a identidade, e Abraão estava perdendo a sua identidade. Sair de Ur dos caldeus, se tornar como que um peregrino, um nômade, e vai mundo afora. Qual é a sua identidade? Eu só posso me identificar um homem amigo de Deus. É a minha identidade hoje. Eu tenho um relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra. O que ficou para trás, ficou. Se eu for viver a nostalgia, eu vou sofrer muito. Fica isso aí para trás. O que vale é a minha comunhão com Deus. Eu estou em terra estranha. Diz o versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa. Ele chegou na terra. Mas veja a humildade dele, na terra da promessa, como em terra alheia. E Deus tinha prometido, morando em cabana. Mas isso vai mudar. Eu estou em terra alheia. Eu estou morando em cabana. Meus filhos, Isaac e Jacó, depois estiveram lá. Os herdeiros dele também foram para a terra. Mas chegou o dia da terra toda ser do povo de Deus. Ele foi primeiro lá, chegou lá, era prometida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não se preocupe não, meu irmão, ao chamado de Deus, em viver pela fé. O importante é você se relacionar bem com Deus e confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso dá força, dá uma resiliência emocional. Irmão, eu estou bem, mas amanhã quando eu vejo a dificuldade, os problemas, os embates, logo eu me amoleço, eu sou humano.
Quem vive pela fé, ele tem força para encarar os desafios. Ele encara o vazio, ele encara a solidão, ele encara o prejuízo que tomou hoje para recuperar amanhã. Não, ele é resiliente, ele não vai se abater. Não, eu sou forte. Eu vi uma pessoa agora dizendo, e eu conheço a situação, e a pessoa dizendo, olhe, se eu não fosse forte, eu já tinha me abatido muito tempo. Eu digo, e é verdade, é preciso ser resiliente nas emoções. Levante a cabeça, eu tenho um Deus que marcou, o meu futuro está marcado por Deus, eu tenho que dar um passo a mais. Eu não sei o que me espera ali, mas a minha fé me diz que a minha possessão, aquilo que Deus tem para mim, está garantido. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso tem sido um desafio contemporâneo. Como as pessoas não aceitam mais. Eu não tenho segurança espiritual, não tenho segurança na fé, não. Meus amados irmãos, a fé nos leva, olhando pelo lado humano, pastor Oséias, a fé nos leva muitas vezes a nos aventurarmos com Deus. Você não está aventurando? Estou. Isso não é uma aventura? Aparentemente é. Se você for conversar com um psicólogo ou com um filósofo, ele vai dizer, é uma aventura. E ele vai achar até teoria que possa lhe mostrar, isso é uma aventura. Só que a minha aventura não é sozinho. Eu estou me aventurando com Deus. Eu estou me aventurando com Deus. Eu não estou arriscando sozinho, não. Eu vou com Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! E na hora de nos aventurarmos com Deus, é preciso deixar a zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. Você precisa ter segurança nessa mudança, nessa hora da movimentação. Mas se não crer, eu acho lindo. Tem hora que a gente até se... Não sei se a irmã de Nalva já fez isso. Aquele negócio que mulher gosta de mudar muito os móveis, mudar uma coisa para aqui, para lá. E o marido diz, mulher, calma. Não mexe mais não. Não mexe mais nisso não. E ela tem uma visão. Toma a sua profissão profissional, arquiteto, aí ela já tem uma arquitetura planejada e diz, calma, homem, que vai ficar tão bonito, quer ver, tu espera. Alguém já ouviu essas frases por aí, não já? Só te acalma um pouquinho, isso vai ficar tão bonito. É assim que acontece com quem se aventura com Deus. Não vai dar certo, mas a sua fé lhe diz, e você enxerga e diz, isso vai dar certo. Aí tem muita bênção, aí tem muita glória. O primeiro passo é glória, e depois vem o segundo passo, é mais glória. É uma transformação profunda, é de glória em glória, ficando mais bonito a situação cada vez mais. E alguém chega até a dizer, às vezes jovem, irmão, eu vi esse irmão tão calado na igreja, eu pensei que ele não tivesse esse dom, mas no momento que foi chamado por Deus, a pessoa vê pregando, vê fazendo a obra, vê ganhando alma, vê trabalhando para o Senhor, e a pessoa diz, eu nunca pensei que essa pessoa fosse um obreiro do Deus vivo, mas Deus sabia e chamou, e constituiu num obreiro da sua seara. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Busque o que Deus lhe prometeu, vá atrás, faça como Abraão, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia! E você podia alguém perguntar a Abraão, você se submeteu a quê? Ele diz, a um chamado.
Eu estou debaixo de um chamado. Eu estou debaixo de uma voz poderosa, de um Deus que tudo pode fazer, que me chamou. Eu me submeto a essa voz. Eu me submeto a esse comando. A voz do meu Deus é um comando para a minha vida. Eu sou guiado por esse comando. Eu saio guiado porque eu não posso desobedecer. Eu não posso negar. Eu não posso correr do negado ou negar do chamado do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! O chamado de Deus é uma jornada a ser percorrida sobre a ótica de Deus. Eu tenho uma jornada. Qual é o tamanho dela? Quem sabe é meu Deus. Quem sabe o tamanho da minha jornada é o meu Deus. E está com Ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a minha fé é a causa, é a origem, é a fonte da minha superação. É a fonte que me leva a alcançar o futuro traçado por Deus. Eu não posso morrer na estrada. Eu não posso morrer na caminhada. Porque se eu morrer, eu abandonei a fé. E eu não posso abandonar a fé de maneira nenhuma. Não. Eu não posso desconfiar do chamado do meu Deus. Eu tenho que ter uma confiança absoluta. A minha fé vai me guiando, aleluia. E eu encerro dizendo, às vezes a gente pensa, eu não gosto de passar muito tarde. Creio que o bom é como hoje, se prega uma hora e tanto. Mas encerro com uma frase que você guarde no seu coração. É um presente do pastor Evaldo para você que está em casa. O importante não é o onde. O importante é o quem. Não importa o onde. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou ser abençoado? O que importa é o quem. Quem é o quem? É o meu Deus. Esse é o que importa. O que importa é Ele que está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E esqueça lugar. E se lembre do quem. Quem é Deus? Aquele que chamou. Aquele que promete. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Ele nos guarde no seu amor. Não só hoje, mas eternamente.